Todos os irmãos, na graça e na paz e no amor de Cristo Jesus, Senhor da igreja. Amém? Tanto vocês que estão aqui comigo de forma presencial, mas também saúdo a igreja nos lares, o culto no lar, os irmãos que estão acompanhando pela internet. Saudar também, dentre esses, no caso, quero saudar nossa irmã Ivanir Senhorinho, que nos acompanha todos os domingos, viu Marta? Ela diz sempre, todo domingo, ela até a noite. Então, sabe que você passa o link do culto, e isso é muito importante, porque as pessoas não podem vir ou não se sentem seguras ainda para virem presencialmente, mas participam ativamente do culto pela internet. Então, nada é por acaso. Às vezes você manda o convite e não sabe se a pessoa assistiu, e a gente também não tem acesso a todos que aqui assistem, mas algumas pessoas trazem uma devolutiva dizendo que o culto foi uma bênção, e às vezes a gente fica sem saber quem que convidou, né? Mas sempre tem alguém que está convidando. Então é uma semente, quando você compartilha o link do culto, é uma semente da palavra que está sendo lançada. E com certeza essa semente, esse compartilhar do link do culto, ele tem sido uma bênção, tem gerado bênção sobre bênção na vida da nossa igreja. Amém? Então saudar a irmã Ivanir, seus senhorinhos, irmãos que estão lá em Inúbia e participam também ativamente do culto todos os domingos. Vi aqui também a Vilma, o Cido, a Maria Isabel Abrilho, Deus te estabeleça, te dê saúde e te cure. A família Daneluce, nossa irmã Dona Antônia Porta, Dona Cida, Daneluce, a Cris Oliveira, abraço vocês também aí, Dona Helena, Maria Helena, todos vocês que estão aqui já compartilhando aqui pela internet, e vocês estão aqui comigo de forma presencial. Amém? Amém? Vocês estão aí? Então me ajudem aí a fazer este culto. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia no Antigo Testamento, livro de Provérbios, capítulo 11, Provérbios 11. Mesmo assentados. Hoje estamos lançando mais uma série de mensagens, no mês agora de junho, que esta série tem por título Abençoando Minha Cidade. Abençoando Minha Cidade. E hoje o tema da palavra será este, em Provérbios 11, verso 10 e 11, com o tema, sendo bênção na minha cidade. Repita comigo, sendo bênção na minha cidade. Agora bem mais forte para valer, sendo bênção na minha cidade. Amém, glória a Deus. Louvado seja Deus. Amém. Deus seja louvado. Glórias ao Senhor. Amados, Provérbios 11, verso 10 e 11. O texto será projetado também aqui na tela. Diz assim: quando os justos prosperam, a cidade exulta. Quando os ímpios perecem, há cantos de alegria. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios é destruída. Pela bênção dos justos, a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios a cidade é destruída. Ímpios pode ser traduzido aí também como perversos. É a mesma tradução. Vamos orar, mas não antes de compartilhar a leitura desse mesmo texto em uma outra tradução, uma Bíblia de estudo, que eu sempre carrego comigo, para que você veja a diferença de tradução.
verso 10. A cidade inteira, acompanhe na tela aí para você ver a diferença. A cidade inteira comemora o sucesso do justo. E há canções de alegria quando morre um homem perverso. Verso 11. A bênção do justo faz a cidade progredir, mas a influência dos maus a destrói. Claro que você entende que canções de alegria, quando morre um homem perverso, são canções específicas para aquela ocasião. Vamos orar. Senhor, obrigado por esta palavra, por esse texto, pela riqueza de significados que esse texto traz, essas palavras do sábio rei Salomão, que aprendeu de seu pai Davi, e hoje nós aprendemos da parte do teu Espírito Santo. O mesmo Deus que atuou no passado é o mesmo Deus que está aqui hoje, que tem atuado entre nós, com bênçãos e bênçãos. Obrigado, Jesus, por este povo que aqui está comigo de forma presencial. Obrigado por todas as igrejas que têm a oportunidade de estarem com as suas portas abertas para pregarem o Evangelho, as boas novas do reino de Deus. Abençoa nosso irmão presbítero e seminarista Johnny, lá também com a equipe em Adamantina, nossa igreja filha, extensão desta casa. Abençoa o teu servo e dá-lhe poder na palavra, unção do Espírito, assim como também eu reivindico do Senhor para a minha vida. Que o Senhor Jesus, o Cristo Nazareno, cresça e o pastor Douglas diminua. Peço-te isto para a glória de Deus, o nosso Pai. Amém. Amém. Glória a Deus. Hoje então, conforme já vimos aí, e mencionado também pela nossa irmã, missionária e vereadora Marta, hoje, especificamente hoje, dia 6, completamos, a nossa cidade completa 80 anos de emancipação. Uma data oportuna para refletirmos sobre esse tema, sendo bênção na minha cidade. Antes de mais nada, é importante que saibamos, ou relembramos, que Deus ama as cidades. É importantíssimo também entendermos que Jesus não nos pede nada menos do que uma cidade. Você pode observar, à luz das Sagradas Escrituras, de acordo com a movimentação ministerial de Jesus, que ele amava muitas cidades e abençoava muitas cidades. E por esta razão, nós que somos cristãos, pequenos cristos, imitadores de Jesus, sempre temos dito a despeito da conquista da cidade para Jesus, porque é bíblico. Deus não nos pede nada menos do que a cidade para Ele, porque Ele ama as cidades. Deus criou o ser humano para viver em sociedade. Por isso Ele já sabia que o ser humano construiria cidades para viver e conviver. Deus, em sua sabedoria e soberania, planejou que nas cidades deveria haver lugares de culto para os seus filhos e filhas o servirem e o adorarem em espírito e em verdade. E por que não dizer de verdade? Eis que o Pai, referindo-se a Deus, procura, no presente o texto está em João 4:23, procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. E as cidades, elas oportunizam Deus encontrar os verdadeiros adoradores e adoradoras. Alguém escreva isso aí. As cidades oportunizam Deus encontrar os verdadeiros adoradores e adoradoras.
Diga para o Senhor nesta noite, você que está aqui comigo, ou você que está em casa, eu quero ser encontrado como um adorador. Eu quero ser encontrada para as mulheres como uma adoradora. Deus manifestou seu amor pela cidade de Nínive, por exemplo. Lá em Jonas 4:11, Deus manifesta ali o seu amor pela cidade, no caso Nínive, quando enviou o profeta fujão Jonas para transmitir a sua mensagem, conforme lemos. Contudo, Nínive teve mais de 120 mil pessoas, mais de 120 mil habitantes, na ocasião que Jonas é levantado para transmitir uma mensagem de arrependimento, para oportunizar salvação para aquelas pessoas. A cidade tinha ali uma estimativa de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Era uma cidade próspera, era uma cidade com muitos habitantes, mas sem discernimento, sem entendimento da palavra de Deus e do poder do Senhor. Por isso Deus, através do seu Espírito, levanta o profeta Jonas para ir até esta cidade e transmitir uma palavra da parte de Deus. O texto ainda diz, não deveria eu, no caso Deus pergunta, não deveria eu ter pena ou misericórdia, como uma tradução diz, dessa grande cidade? E Deus teve. Ainda que o profeta não tivesse, ainda que o profeta fosse fujão, como ele tentou fugir, mas Deus teve misericórdia, Deus teve pena, compaixão daquela cidade. E a historicidade diz que Deus tirou a sua mão de juízo sobre aquela cidade. A historicidade diz que aquela cidade de Nínive, ela foi uma cidade muito próspera durante muitos anos, onde ela esteve alinhada com Deus, com os propósitos do Senhor. Mas também a historicidade diz que muito tempo depois, essa cidade foi devastada. Deus permitiu que o seu juízo viesse sobre a cidade, porque essa cidade voltou a fazer coisas abomináveis aos olhos do Senhor. Então Deus ama a cidade, Deus manifesta a sua graça, Deus tem compaixão pela cidade, Deus derrama misericórdia sobre a sua cidade, mas nós precisamos estar alinhados aos propósitos do Senhor. Quando eu falo cidade, eu quero que você entenda que eu estou me referindo às pessoas. Quando eu falo cidade, eu quero que você entenda que estamos falando de pessoas que moram na cidade, pessoas que habitam, vivem na cidade. Não estou falando somente da questão geográfica ou patrimonial da cidade, mas sobretudo pessoas. E aí me lembrei de Jesus. Quando Cristo realizava o seu ministério terreno, lá em Mateus 23, ele olhou para a cidade de Jerusalém, que é considerada a cidade santa, que na Bíblia a palavra santa significa separada. Santo na Bíblia significa consagrado, dedicado para um propósito definido. E Deus escolheu como cidade santa a cidade de Jerusalém, como cidade consagrada, como lugar da morada de habitação dele, a cidade de Jerusalém. Por isso aquela belíssima canção em forma de um hino, Jerusalém, a cidade santa. E quando Jesus ele passou por essa cidade, lá em Mateus 23:37, Jesus olhou para Jerusalém e ele expressou, e ele externou do fundo do seu coração, o seu grande amor por aquela cidade. Expressou o seu grande amor do fundo do seu coração por aquela cidade, porque ele amava Jerusalém. Por isso ele diz, Jerusalém, Jerusalém, você que mata os profetas e apedreja os que lhes são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Agora voltando para Provérbios 11.
texto bíblico em Provérbios 11 nos apresenta pelo menos duas formas de sermos bênção na nossa cidade. A primeira delas é que abençoo minha cidade por aquilo que faço por ela. Abençoo minha cidade por aquilo que faço por ela. E uma segunda forma que o texto apresenta: abençoo minha cidade por aquilo que falo dela. Verso 11, no capítulo 11, Provérbios, o rei Salomão destaca aqui, meus irmãos e irmãs, amigos visitantes. Rei Salomão, sábio rei Salomão, destaca aqui dois verbos de ação: o fazer e o falar, como forma de abençoar a cidade. Então, em um primeiro momento, trazemos esse ensinamento muito importante para a vida da igreja. Abençoo minha cidade por aquilo que faço por ela. O tema é sendo bênção na minha cidade, e a pergunta é: como eu posso ser bênção na minha cidade? Eu posso ser bênção na minha cidade por aquilo que eu faço por ela, por aquilo que eu faço nela. O verso 11 diz: pela bênção dos justos, a cidade é exaltada. A primeira parte do verso. Importante observar que a palavra bênção aqui, no verso 11, está diretamente relacionada, diga comigo, diretamente relacionada. A palavra bênção aqui está diretamente relacionada a dois textos no livro bíblico do Gênesis. O primeiro deles é Gênesis 30, verso 27 a 30, quando o sogro enganador, Labão, pede para o genro Jacó ficar por mais um tempo com ele, porque Labão reconhecia, e ele colocou nesse, e o narrador escreveu sobre isso, que ele reconheceu que Deus o abençoou por causa do amor que tinha ou tinha, no caso, por Jacó. Então, o enganador Labão pede para que Jacó fique mais um tempo, porque ele foi bênção na vida dele, por causa do amor de Deus a Jacó. E a bênção aqui, em Gênesis, no capítulo 30, verso 27 a 30, que tem a ver com Provérbios 11, 11. A bênção aqui tem a ver com prosperidade material. Literalmente tem a ver com prosperidade material. No caso de Labão, foi próspero em terras, em fazendas, em propriedades, gados, por conta do trabalho de Jacó. O pouco que Labão tinha no início foi aumentando grandemente ao longo dos anos. Você deve conhecer essa história. Mas o segundo texto, que a bênção está especialmente relacionada, lá de Provérbios 11, 11, é o texto de Gênesis 18, 26. E por ser apenas um verso, compensa lermos, que diz: respondeu o Senhor, diga comigo, respondeu o Senhor: se eu encontrar 50 justos em Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Isso nos comprova que Deus ama a cidade. Isso nos comprova que Deus abençoa a cidade. Esses dois textos, a relação com esses dois textos do Antigo Testamento, nos comprova que Deus abençoa, inclusive os enganadores, inclusive os ímpios, inclusive os perversos, por amor dos justos, por amor de nós. Amém ou não?
Não porque eles merecem. Pelo contrário, vocês viram uma outra tradução, que quando eles morrem, há cantos de alegria. Cantos específicos, no momento que esses perversos, injustos, morrem. Mas o que eu quero te dizer não é por conta do merecimento, mas é por conta do amor que Deus tem pelos seus justos. Pelos seus santos que são separados. Por amor de nós, Deus abençoa a cidade. E isso nos prova, ou nos comprova, que Deus abençoa a cidade através daquilo que os justos fazem pelas pessoas da cidade, na cidade. Por isso a expressão em Provérbios 11:11, a bênção dos justos. A bênção dos justos faz com que a cidade seja exaltada, abençoada, faz com que a cidade seja próspera. Vocês estão entendendo, sim ou não? Eu quero ser encontrado como uma bênção nesta cidade. Amados, sendo assim, esse texto de Provérbios 11:11 nos leva a algumas indagações, como por exemplo, estou sendo bênção na minha cidade? Qual é a minha cidade? A cidade onde você mora, a cidade onde você habita, a cidade onde você está, a cidade onde Deus plantou você para ser bênção. Ah, mas eu moro aqui, mas trabalho em outra cidade. Qual é a minha cidade? Ah, mas eu moro aqui, mas eu estudo em outra cidade. Qual é a minha cidade? É onde você está, é onde Deus plantou você, para você ser bênção, para você investir, inclusive os teus recursos. Eu estou sendo bênção na minha cidade. Sim ou não? Você responde para Deus. O que tenho feito pela minha cidade? Na prática, além de orar, o que tenho feito pela minha cidade? Pela situação que se encontram os munícipes da nossa cidade? O que tenho feito? Além de orar pela minha cidade, como estou abençoando-a na prática? Interessante observar uma outra tradução de Provérbios 11:11. Comparem comigo aí na tela. Os justos abençoam a cidade por meio das bênçãos que recebem, mas pela boca dos perversos é destruída. E a partir dessa tradução, nós entendemos que as bênçãos que recebemos é um meio, ou são meios, de abençoarmos a nossa cidade. Ou seja, recebemos bênçãos aqui na cidade, e abençoamos a cidade com o que recebemos. Como por exemplo, no que se refere ao recebimento de bênçãos materiais, que recebemos daqui, investimos aqui. Sim ou não? No que se refere ao recebimento de bênçãos espirituais, investimos aqui, nas famílias que aqui congregam, que moram, sim ou não? Porém eu pergunto, somente trabalhar na cidade e receber proventos para consumir e investir na cidade são suficientes para abençoá-la? Será que a cidade precisa somente de investimentos, de recursos? Eu creio que é preciso fazer mais pela cidade. Eu creio que é preciso fazer mais na cidade. Eu creio também que é possível fazermos mais pela cidade. Quantos creem comigo?
Vamos conferir isso na palavra. Mateus 5. Nos ensinamentos de Jesus Cristo. Ensinamentos esses que ficaram conhecidos como o Sermão do Monte. E o verso 1 diz que Jesus avistou uma grande multidão. Diga comigo, uma grande multidão. E ajuntou essa grande multidão que estava na cidade ou nas cidades. E passou-lhes a ensinar-lhes dizendo, e aí começa o verso 3. E aqui no verso 3 em diante, vamos encontrar, você grifa aí na sua Bíblia, o que podemos fazer pelas pessoas na nossa cidade. É aquela ideia do ir além. Não só trabalhar da cidade e dela extrair os nossos proventos e, consequentemente, retribuir com os nossos investimentos. Não estou dizendo para você que o Espírito Santo te chama agora para você ir além. Para abençoar sua cidade. Para abençoar a cidade que Deus colocou você. Que se você não nasceu aqui de forma biológica, você nasceu aqui de forma espiritual. O conhecer a Jesus, o nascer de novo, é aqui nesta cidade. E é aqui onde Deus colocou para você ser bênção. Você talvez tentou a sua vida, como dizem aí fora, tentou a sua sorte lá fora, mas não deu certo. Mas é aqui que Deus fez com que você voltasse. E é aqui onde Deus vai fazer, tem feito você prosperar. É que você talvez esteja com a sua memória curta, não esteja vendo o que Deus está fazendo. Como é que Deus está te levantando pelo poder do Espírito para ser bênção. Além de orar na prática. Porque a oração, ela tem a ver com ação também, amado. Suba uma hashtag aí, eu quero ser bênção na minha cidade. Tenha coragem de postar isso nas suas redes sociais. Eu quero ser bênção na minha cidade. Qual é a minha cidade? Aonde eu estou habitando? Capítulo 5 aí de Mateus. Verso 3. Vamos ler juntos. Vocês estão comigo, sim ou não? Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Os pobres de espírito também são traduzidos aqui como humildes de espírito. Olha a humildade aqui sendo revelado. Você pode ser bênção nessa cidade, sendo humilde. E o texto diz que você será bem-aventurado. Significa bem-sucedido. Verso número 4, leamos juntos. Bem-aventurados os que choram, pois serão consolados. Aqui nós encontramos a importância da prática do consolo. Se no verso número 3 encontramos a importância de sermos humildes, e sendo humildes abençoamos a cidade, aqui no verso 4 encontramos que a prática do consolo nos faz bênçãos na nossa cidade. Chorando com os que choram, é um preceito bíblico proveniente lá do texto de Isaías, inclusive. No verso número 5, bem-aventurados ou bem-sucedidos são os humildes, pois eles receberão a terra por herança. Uma outra tradução desse texto diz: bem-aventurados sois os mansos. Mais uma vez a prática da mansidão, que é o fruto do Espírito Santo. Sim ou não, igreja? Verso número 6. Bem-aventurados ou bem-sucedidos são os que têm fome e sede de justiça, pois serão satisfeitos, ou serão fartos, como uma outra tradução diz. Aqui, Jesus está dizendo que nós podemos ser bênçãos na cidade, buscando e praticando a justiça. Já no verso número 7, bem-aventurados os misericordiosos,
pois obterão misericórdia, pois alcançarão misericórdia. Podemos ser bênçãos na cidade, através da prática da misericórdia. Vocês estão entendendo? Sim ou não? 8, verso 8. Bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Puros de coração pode ser traduzido também como limpos de coração. Significa aqui sinceridade, verdade, transparência. Somos bênção na vida das pessoas, na nossa cidade, quando somos verdadeiros, transparentes, limpos de coração, sinceros. Somos bênçãos quando praticamos esses ensinamentos de Jesus. Verso número 9: bem-aventurados os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Aqui somos bênçãos na cidade quando buscamos e praticamos a paz, quando nos colocamos na posição de reconciliadores. E um texto e um exemplo bíblico no Novo Testamento é o exemplo de Barnabé, que tem a ver o significado do seu nome como consolador, conciliador, pacificador. Quando buscamos a unidade entre as pessoas, a reconciliação entre as pessoas, estamos colocando em prática o que Jesus ensinou para os seus discípulos aqui neste Sermão do Monte. Sejamos pacificadores, buscando e praticando a paz. Já no verso 13, por que será? Verso 13, depois do 14, por que será que Jesus ensinou tudo isso para os discípulos? Aqui o verso 13 responde. O verso 13 diz: vocês são o sal da terra. Mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então Jesus falou que eles poderiam ser pacificadores, misericordiosos, trabalhar aí a prática do consolo, chorar com os que choram, buscar e praticar a justiça, exatamente porque eles estavam sendo constituídos como o sal da terra para fazer a diferença nas cidades que eles se encontravam. E por isso também Jesus falou no verso 14: vocês são a luz do mundo. E não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E no verso 16, Jesus reafirma dizendo: assim, brilhe a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai, que vocês, o Pai de vocês, que está nos céus. Todas as nossas boas obras que fazemos, obras de assistência social, de misericórdia, de consolo, de visitação, tudo que a igreja faz, em nome de Cristo Jesus, Senhor da igreja, é para glorificar Deus do Pai. Estão entendendo, sim ou não? Sim ou não? Amém? Vocês estão aí? Então, como cristãos, como pequenos cristos, imitadores de Jesus, estamos praticando esses ensinamentos do nosso Cristo. Cristo significa o Salvador ungido. Ser cristão significa ser pequeno Cristo, imitador de Jesus. Então, como cristãos, não estou falando como crente de igreja, não. Como cristãos, a pergunta é: nós estamos praticando esses ensinamentos do nosso Cristo, do nosso Salvador ungido?
Por isso que eu creio que podemos ir além. Eu creio que é importante nos envolvermos com as coisas que fazem bem para a cidade. Eu quero ser bênção na cidade, onde Deus me plantou e onde eu plantei o meu coração, que é esta cidade. Por isso eu posso dizer, minha cidade. Deus me plantou aqui em Oswaldo Cruz, para ser bênção na vida das pessoas. E eu creio que Deus plantou você também, aqui nesta cidade, aqui nesta igreja, para ser bênção na vida das pessoas. Deus nos plantou aqui, meus irmãos e minhas irmãs. Deus nos plantou nesta cidade para fazermos a diferença, para sermos o sal da terra, o sal nesta cidade, para sermos a luz do mundo, a luz nesta cidade. Com essas ações que estão aqui descritas no texto de Mateus 5, ou seja, ações de justiça, ações de misericórdia, de consolo, de paz, de sendo sal e sendo luz, e etc. Assim, abençoaremos a nossa cidade por aquilo que fazemos nela e por ela. Quantos entenderam esse primeiro princípio? Todos? Amém? Você que está em casa, projeta aí também então agora o segundo princípio. Saudar a Flaviana Prates, os meus amigos, meus amiguinhos, Enzo Prates e Pedro Prates, a Tatiane, o Sérgio, o Richard e a Maria Clara, Rosa Maria de Jesus, a Maria de Jesus, que estão online, a Terezinha, está online, o Laudércio, a Iraci, estão todos online aqui, nossa irmã Dona Anitta, a Iracema, a Mayra, o Caio, Fátima, família Carrion, Júlio, Igor, Dona Luzia, a Vanessa Franciele, a Alcineide Barreto, a Vilma, já citei, e tantos, muita gente, mais de 30 computadores, smartphones, celulares ligados. Uma grande multidão para Jesus, conectados com esta palavra agora, Cida Costa. Então leia comigo agora, esse segundo e último princípio. Abençoo minha cidade por aquilo que falo dela. Vocês estão aí? Então me ajudem aqui. Abençoo minha cidade por aquilo que falo dela. O texto de Provérbios 10 e 11, apresenta essas duas máximas, esses dois ensinamentos, pelo menos esses dois. Pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas pela boca dos ímpios ou perversos a cidade é destruída. Aqui, meus irmãos, podemos perceber, preste bem atenção, o poder das palavras. As nossas palavras têm poder, meus irmãos e minhas irmãs. Poder de abençoar ou amaldiçoar. Você escolhe abençoar ou não. Observe comigo também que a questão da boca, ou da língua, daquilo que fala, no que se refere naquilo que falamos, daquilo que falamos, tem uma grande importância na Bíblia. Principalmente no Novo Testamento, onde nós vamos encontrar algumas orientações a respeito. Eu quero compartilhar com vocês algumas delas. Como por exemplo, Mateus 12, 34. O texto diz: raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que o coração está cheio, ou do que está cheio o coração. Veja, Jesus está dizendo essas palavras, ou Jesus dirigiu essas palavras aos religiosos.
aos hipócritas, aos fariseus, aos escribas. Jesus está dirigindo essas palavras, raça de víboras, para eles, para os religiosos. E a partir daqui do verso 34, nós podemos entender uma máxima que diz hoje: a gente só dá o que tem. Se a pessoa tem amor, ela vai dar amor. Se a pessoa tem ódio no coração, mágoa, ela vai expressar ódio e mágoa. Anote aí, nunca exija de uma pessoa aquilo que ela não pode dar. Porque ela só está te dando o que ela tem. E é por isso que você sofre. É por isso que você não entende, e às vezes questiona a Deus, porque você faz tão bem para essa pessoa, porque no teu coração tem bondade, então você vai ser uma pessoa boa, mas ela não te retribui com bondade, só com pancada, porque no coração dessa pessoa só tem isso. Você está entendendo? Então era isso que o religioso tinha. Ele tinha a palavra, ele tinha a verdade, ele tinha os preceitos, mas na prática, uma prática de maldade. Por isso que Deus não é religião, Deus é Deus. A gente só dá o que tem, não. Então vamos juntos. O que entra pela boca não torna o homem impuro, mas o que sai de sua boca, isto o torna impuro. Aqui mais uma vez encontramos o poder do que falamos. Mas lá em Mateus 15, 18, olha só, o que sai da nossa boca tem poder de contaminar, meus irmãos. Mateus 15, 18. Mas o que sai da boca vem do coração, e é isso que contamina o homem, ou torna-o impuro. Agora vamos para Romanos 10, 9 e 10. As palavras que saem da nossa boca são tão importantes, meus irmãos. Diga comigo, tão importantes. Tão importantes. Que definem a nossa salvação. Vamos ler juntos? Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será o que, igreja? Verso 10. Pois com o coração se crê para justiça e com a boca se confessa para o que, igreja? Está vendo a importância do que falamos, do que confessamos, do que proferimos? Vocês estão vendo isso? Amados irmãos, eu vou repetir de novo, as palavras que saem da nossa boca são tão importantes, que definem a nossa salvação. Anote aí, por favor, alguém. Aí quando você olha, Cida, lá o sábio, o rei Salomão, escrevendo o que ele escreveu para nós hoje também, isso tem de uma importância tão significante, dona Mercedes, que nos faz entender, igreja, que aquilo que falamos sobre a nossa cidade tem poder de salvar. É ou não é, meus irmãos? Sim ou não, queridos? Então, por quê? Porque Paulo disse aos romanos, com a boca profere-se confissão para a salvação. Anote aí, não esqueça mais disso nunca na sua vida. Com a boca profere-se confissão para a salvação. Que Jesus, o Cristo, é o meu Senhor e o meu suficiente Salvador. E por favor, alguém. Por esta razão, ou seja, veja agora em Efésios 4, 29. Por conta da importância do que falamos sobre as pessoas, sobre a cidade. O apóstolo Paulo disse aos Efésios 4, 29, leia comigo: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem.
Diga para você mesmo, mas diga para Deus a partir de hoje, a partir de agora, que da minha boca, diga que da minha boca não saia mais nenhuma palavra torpe. Mas diga também que a partir de hoje, da minha boca só saiam palavras que edifiquem. Abençoamos a nossa cidade por aquilo que falamos dela. Estou falando de cidade no sentido de pessoas. Abençoamos as pessoas da cidade por aquilo que falamos dela, por aquilo que falamos da cidade, das pessoas da cidade. Falamos da cidade, porque o que falamos tem poder para abençoar ou para não abençoar. Eu encerro esta série de versículos sobre a importância do que falamos com o que Tiago, o apóstolo, no capítulo 3 disse, no verso 8 e depois o 10. A língua, porém, ninguém consegue domar. É um mal incontrolável, cheio de veneno mortífero. Diga comigo, misericórdia. Mas também no verso 10 desse capítulo 3, Tiago disse, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Olhe para a pessoa que está aí próximo de você e diga assim, meu irmão, ou minha irmã, não pode ser assim. É ou não é, igreja? Ou a gente abençoa, ou a gente não abençoa, e eu prefiro que a gente abençoe. Sim ou não? Nós estamos aqui para abençoar. Esse é o nosso papel. As coisas estão difíceis, sim, não negamos. Mas estamos aqui, exatamente aqui. Fomos plantados aqui. Eu estou dizendo, nós, eu e vocês. Para abençoar essa cidade, para abençoar essas vidas, para orar, para fazer alguma coisa aí além. E eu vou te dizer, como a missionária disse há pouco, nós temos procurado fazer a nossa parte. Temos feito a nossa missão. E talvez não fazemos mais. Não é porque nos falta recursos não, tá? Porque nos faltam pessoas disponíveis para pegar com essa mão no arado e fazer a obra de Deus com a gente. Anote aí, porque quando vem as pessoas para o trabalho, Deus manda os recursos. Pode anotar, quando chegam os trabalhadores, Deus manda os recursos. Anote isso aí. Importante agora. Estou falando aqui do quê? Que abençoamos a cidade por aquilo que falamos. Sim ou não? Sim ou não? Vocês estão aí? Amém, irmãos? Anote aí, importante. A questão do falar não refere-se somente ao que literalmente sai da nossa boca, no sentido de fala, de palavras, mas também tudo aquilo que postamos ou compartilhamos nas redes sociais. Estão entendendo? O que nós falamos não refere, sabe, Letícia, somente aquilo que a gente está falando aqui por palavras, mas também por aquilo que nós postamos nas redes sociais, por aquilo que nós compartilhamos nas nossas redes sociais, sobre a nossa cidade, sobre as pessoas que moram aqui, sobre as nossas autoridades, etc. Sobre o comércio, sobre as empresas, sobre os empresários, sobre os empregados, os colaboradores. Tudo que nós postamos fala por nós. E isso diz respeito se abençoamos ou não a cidade. Tome muito cuidado, porque se a tua rede social
não for para pregar Jesus, cancele sua conta. E como disse o Tiago, né, o apóstolo, isso pode ser um veneno mortal. Vamos para Provérbios 21, ou melhor, 11, 21. Leia comigo. Esteja certo de que os ímpios não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Então vamos fazer a nossa parte. Vamos compartilhar coisas boas. Vamos falar que a cidade é uma cidade boa, sim ou não? Que as pessoas são pessoas boas, sim ou não? A história da cidade diz isso. Porque a história dessa igreja está enraizada com a história dessa cidade. Vamos falar sobre isso, irmãos. Pare de fazer da tua rede social uma rede de obituário. Fale mais sobre coisas boas, do que acontece aqui. Compartilhe mais sobre o que Deus tem derramado de bênção, de salvação, de cura, de milagre, do que de morte. Porque o verso 21 aqui, pelo menos para mim, é muito claro. Esteja certo que os ímpios não ficarão impunes, ou seja, não ficarão sem castigo, mas os justos serão poupados. Eu quero encerrar. Feche sua Bíblia. Aí você pensa que está acabando. Nessa, Toninho. Eu quero dizer ao Reginaldo Batistas, a Flaviana, a Iracema, a Vilma, a vocês que estão aqui comigo, vocês estão em casa, que eu estou crendo que é preciso mudar o nosso linguajar a respeito da nossa cidade. Começar a falar bem da cidade. Revelar os pontos positivos da cidade. Principalmente quando os perversos só apresentam os pontos negativos. Agora, se você não consegue, preste atenção com amor. Se você não consegue revelar os pontos positivos da cidade, examine o seu coração, porque a sua boca fala do que o seu coração está cheio. Ah, mas eu não consigo. Não consegue, porque o teu coração, como é que está o teu coração? Como você vê a cidade? Porque se o teu coração estiver nessa cidade, você vai falar coisas boas. É ou não é? Ah, mas eu não nasci aqui. Isso é uma resposta de gente perversa. Mas Deus te pôs aqui, criatura. Você não é daqui, mas Deus te pôs aqui e você está aqui agora. Então abençoa esse lugar, ué. Ah, mas eu não sei quanto tempo eu vou ficar. Isso é resposta de gente perversa. Mas enquanto está, abençoe, se tu uma bênção. Então eu estou crendo que nós podemos sim falar bem da cidade. Irmãos, eu estou crendo pelo poder do Espírito que nós podemos fazer pela cidade. A nossa igreja está localizada no coração da cidade. E a nossa irmã Ivanete disse algo maravilhoso quando lançamos essa frase. Ivanete, você está aí? Exatamente, pastor, porque a cidade está no coração desta igreja. Ou você acha que Deus plantou essa igreja no coração desta cidade por acaso? É para nos fazer lembrar que as pessoas têm que estar no nosso coração, amados. Para continuar fazendo o que estamos fazendo e ampliar mais ainda as ações de misericórdia, de busca da paz, da prática da justiça pelas pessoas dessa cidade ou dessas cidades aonde nós cuidamos. Então, estou concluindo.
Gênesis 12, 2. Veja comigo e receba essa palavra. Gênesis 12, 2. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Oswaldo Cruz, farei de você um grande povo. Igreja de Oswaldo Cruz, farei de vocês um grande povo. Igreja de Oswaldo Cruz, cidade de Oswaldo Cruz, tornarei famoso o seu nome e vocês serão uma bênção. Mas nós temos que fazer a vontade de Deus. Temos que fazer o bem na cidade, temos que falar bem da cidade. Vamos também para Gênesis 26, 3. Quantos me dão 5 minutos aí? Vamos ver. 5, 10, 15, 20, 25 aqui. Glória a Deus. Leamos juntos. Permaneça nesta terra mais um pouco, e eu estarei com você e o abençoarei. Porque a você e aos seus descendentes darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que fiz a seu pai Abraão. Quantos recebem esta palavra? Então faz o que, querido? Permaneça nesta terra, permaneça nesta cidade, permaneça nesta igreja, e se tu uma bênção. Receba esta bênção e abençoe. E quanto mais você abençoar, mais você será abençoado em todas as áreas da sua vida. Porque o mais importante é dar do que receber, disse Jesus. Então, fique de pé comigo e tome uma decisão nesta hora. A decisão de abençoar a cidade por aquilo que você faz por ela, por aquilo que você faz nela. Mas tome a decisão também comigo nesta hora de abençoar a nossa cidade por aquilo que a gente fala dela. E jamais, a partir de hoje, jamais saia da nossa boca palavra torpe sobre essa cidade, sobre as pessoas dessa cidade. Amém, amados? Vamos fazer este pacto? Vamos fazer. Vamos cantar esta canção junto com o ministério da música. E depois nós vamos orar em nome de Jesus. Escreva aí: eu decidi ser bênção na minha cidade. Ou se você já é, diga assim: eu continuo sendo bênção na minha cidade. Porque nós somos igreja reunida aqui, embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis. Recebemos autoridade, estamos acima de principados e poder. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor. Declare com fé. É Senhor de Oswaldo Cruz e do Brasil. Nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor. É Senhor de Oswaldo Cruz e do Brasil. Somos tua igreja. Cante bem forte. Você que está em casa, cante bem forte. Embaixadores do teu reino, reino de amor, de Cristo, Rei dos Reis. Recebemos autoridade. Estamos declare bem forte agora. De principados e poder, nós declaramos, Jesus, só tu és Senhor. É Senhor de Oswaldo Cruz e do Brasil. Nós declaramos, Jesus,
só Tu és Senhor. É Senhor de Oswaldo Cruz e do Brasil. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, majestade e louvor. A Ti a honra, a Ti a glória, a Ti o domínio, majestade e louvor. Declare com fé. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor de Oswaldo Cruz e do Brasil. Nós declaramos. Nós declaramos, Jesus, só Tu és Senhor. É Senhor de Oswaldo Cruz e do Brasil. Amém. Vamos aplaudir Jesus bem forte e declaramos, profetizamos, as palavras saem da nossa boca hoje. A partir de hoje, são palavras de bênçãos sobre a nossa cidade. Palavras de bênçãos sobre as pessoas da nossa cidade. E aquilo ou alguém que falar ao contrário disso, será repreendido a partir de agora, em o nome de Jesus Cristo. Amém, amados? Saudar também meu querido amigo, irmão, professor Bruno Celestino, a Helen. Também saudar aí a Marli, a Jaque e o Reginaldo. Deus abençoe a todos vocês, amém? Vamos orar. Senhor, obrigado. Diga comigo, você pode orar comigo. Senhor, obrigado. Oh, Senhor, obrigado por esta cidade que nos recebeu, que nos acolheu. Muitos nasceram aqui, mas muitos nasceram de novo aqui nesta cidade, nesta igreja. Ó Deus amado, Pai querido, Deus amoroso, Espírito Santo misericordioso. Obrigado, Jesus, porque o Senhor tem cuidado de nós. E a Tua palavra diz, para lançarmos toda a nossa ansiedade sobre o Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. E eu quero lançar agora como ansiedade os nossos pedidos de oração. Nesta hora agora lançamos ao Senhor todos os pedidos das pessoas que estão enfermas, o nome das pessoas, Senhor, que estão enfermos, os acamados, aqueles que estão no leito dos hospitais. Eu quero lançar agora em Teu nome, Jesus, a cura, a libertação, Senhor, destas enfermidades e principalmente deste Covid-19 que bate em retirada desta cidade agora, em o nome de Jesus Cristo. E com a nossa boca declaramos e profetizamos, Senhor, que não haverá falta de insumos, não haverá, Senhor, a vaga ali, a falta de vagas nos leitos dos hospitais, porque as pessoas que estão lá, nós profetizamos agora, que recebem a cura e a alta do Senhor agora, em nome de Jesus. As pessoas que estão em tratamento nas suas casas, a igreja aqui agora está de pé, Senhor, em clamor agora, em oração, para pedir ao Senhor Jesus, o Senhor desta cidade, que haja cura dessas enfermidades, que haja libertação desta doença, que haja livramento deste mal agora, em nome, por amor de Jesus. Nós concordamos em oração e ministramos em Teu nome a cura, Senhor, sobre a nossa cidade, em nome de Jesus Cristo, o Senhor. Pedimos pelos nossos familiares, intercedemos através do consolo por aqueles que estão vivenciando o luto, que o Espírito Santo venha com poder e glória agora a abraçar esses queridos e ministrar força, esperança em nome de Jesus Cristo. Nós rejeitamos o mal, rejeitamos as coisas vergonhosas que estão nesta cidade. E em Teu nome, Senhor, profetizamos que esta cidade realmente, como cantamos, é do Senhor. Ó Espírito Santo, obrigado por este culto.
por esta palavra profética e que sejamos bênção por aquilo que fazemos na cidade, por aquilo que fazemos na cidade, pela cidade, por aquilo que falamos da cidade. Senhor, muda o nosso coração a despeito da cidade, porque assim o Senhor mudará as nossas palavras. Que o nosso coração nesta noite se encha de alegria por morar aqui, por congregar nesta igreja, por fazer parte dessa cidade, por fazer parte dessa história, e que das nossas bocas, Senhor, a partir de agora só saiam palavras que edificam a vida da cidade e na cidade. Nós oramos agradecidos e agraciados pelo Senhor Jesus, para a glória de Deus o Pai. Em nome de Jesus oramos. Amém, amém e amém. Recebam a bênção e sejam uma bênção. Que a graça infinita de Cristo Jesus, o Senhor da igreja, que o grande e infinito amor de Deus, o nosso Pai, que o consolo, a força, a busca pela paz e a prática da justiça, a força que vem, o discernimento do Espírito Santo, sobrevenha sobre nós e vós, todos os dias da nossa preciosa vida, e seja assim até que Cristo volte, e seja sendo derramado por todo o povo de Deus, espalhado sobre a face da terra, hoje e sempre. Amém, amém e amém. Uma ótima semana, e olha, se tu uma bênção, em nome de Jesus, e prepara seu coração, terça-feira nós vamos estar aqui novamente, assim aprove a Deus. Grande abraço, em nome de Jesus.